Estamos iniciando mais um Papo Bernardiano. Aqui ao meu lado, o co-hoster Marco Antônio dos Santos. E para você que é policial militar, que está respondendo um processo administrativo, para você que é concurseiro, reprovou naquela fase, júri de concurso no Instagram e chama o Marco Antônio dos Santos. E antes que eu esqueça, já aproveita, se inscreve, liga o sininho, segue no Instagram, Bruno Bernardo 300, Papo Bernardiano e todas as redes sociais que a gente está chegando. E como é de praxe, eu tenho que fazer essa excelente pergunta para essa pessoa especial. E aí, Marco, tudo bem com você? Tudo bem, como sempre. Aquela satisfação, né? Sem a crítica, porque você colocou, né, o nosso encontro que vai aos domingos, agora está para sexta-noite, né? Estamos baladeiros aqui, né? Mas ok, eu já tenho a expectativa de ser um grande episódio hoje. Quero te parabenizar pela coragem, né, de você enfrentar, né, a resistência que existe nesse nosso debate que vai acontecer hoje. Foi um ato de coragem e isso só revela que você está no caminho certo. E como eu sempre tenho dito, você tem se revelado aí uma grata surpresa na comunicação aí. Parabéns para você pela iniciativa do brilhante convidado que você está trazendo no dia de hoje. Eu agradeço suas palavras e muito brilhante e também muito polêmico, né? Até pelo cargo que exerce e pelas pautas que defende. A gente fala nada mais, nada menos do que o nosso ilustríssimo convidado, o ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Carlinhos. Tudo bem? Satisfação, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui à vontade e disposto para o debate. Fiquem à vontade, como a gente já disse nos bastidores, não tem tabu. Pergunte o que quiser e a gente vai responder da melhor forma possível, sempre respeitando as pessoas que nos assistem, sempre respeitando aqui vocês aqui na bancada. Vamos fazer o melhor debate possível. Com certeza. E eu falei com ele o dia inteiro, fiquei nervoso, falei o nome errado. É Claudinho, caramba. Claudinho Silva, ouvidor das polícias. Claudinho, desculpa. Que isso, tamo junto. Mas é um prazer estar com você aqui. Eu acompanho a sua luta, eu acompanho as suas ideologias, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, não são tudo que você fala que a gente concorda, mas o debate ele é importante, né? Há pessoas que às vezes pensam diferente, poder debater como pessoas civilizadas que somos, né, numa sociedade. E é um prazer imenso ter você aqui, Cláudio. Da mesma forma. Ô, Claudinho, fala para mim uma coisa. Eu estava percebendo no seu currículo, antes da gente chegar na pauta inicial, você é formado, você é educador físico, é isso? Sou educador físico, professor da rede pública. Eu sou um moleque de quebrada, assim. Eu nasci na favela, sou filho de mãe negra, sou o quinto de 7 filhos, né? De uma mulher negra semi-analfabeta. E a minha mãe, ela tinha que trabalhar, não tinha como cuidar dos filhos, e a gente ficava meio solto, né? E aí a gente, na quebrada, o que não... faltava tudo, menos a bolinha pra gente jogar ali, brincar uma bola. Eu sempre gostei de futebol, então joguei na rua, joguei no campo de terra, joguei na várzea. E aí a gente tomou um amor assim pelo esporte, especialmente pelo futebol, e acabei estudando educação física e virando professor de educação física da prefeitura. Ficou um tempo lá educando o pessoal, quanto tempo mais ou menos assim que você ficou como professor? Professor mesmo, eu fiquei 2 anos no Capão Redondo, dando aula numa escola chamada professor José Olímpio Pereira Filho. E aí depois essa coisa de ocupar espaço na política, fui assessor do prefeito de São Paulo, do Fernando Haddad, fui coordenador de juventude da prefeitura de São Paulo, fui coordenador do SOS Racismo. Isso foi tirando a gente um pouco da sala de aula. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Tenho paixão por dar aula. É uma coisa que eu tenho um fascínio, assim. Você nasceu ali no Capão Redondo mesmo? Eu nasci no Jardim Monte Azul, aqui no Jardim São Luís. Ah, no Jardim São Luís ali? Um pouquinho antes do Capão Redondo. Perto do cemitério? Antes ainda, eu moro do lado do Terminal João Dias. Eu moro a 400 metros do Terminal João Dias. Mais ali pra baixo. Eu sei que você morava ali perto da Rainha do Bairro, ali no São Luís. Conheço. É próximo, mas não é tão perto. É a padaria que não fecha, né? Não sei se ainda é 24 horas, mas sempre ela fechou, né? agora ela fechou. Agora fecha. Agora ela não existe mais, inclusive, a padaria.
O dono da padaria morreu, o Jonas, né? E aí eles mudaram o ramo lá. Não vamos entrar no tema idade, mas a minha primeira unidade foi a 2ª companhia do 1º batalhão ali, Jardim São Luís, né? Então, eu não quero nem pensar que eu possa, sem querer, um dia ali, né? No meu início de atividade ali como patrulheiro na 2ª do 1º, né? Você é muito mais jovem do que eu, né? Ó, menino, vai pra escola, hein? Eu fardado ali. 2ª do 1º. Hoje mudaram, mudou a configuração ali, né? Sabe quem patrulhou lá também? O Coronel Hélio, que hoje, que estava até pouco tempo na escola de soldados, ele agora está na DPCDH. Ele foi patrulheiro ali. Meu amigo. Ele foi patrulheiro ali, praça. Ele foi soldado ali. Sei. Na nossa área. Caramba, que interessante. Você vai, né, passando o tempo, você vai conhecendo, o mundo é tão pequeno, né, a gente vai conhecendo as mesmas pessoas. E ele falou pra mim que ele já abordou o Ice Blue. Abordou o Ice Blue? Abordou o Ice Blue de moto sem capacete. Ô Claudinho, você hoje tem uma militância que é do movimento negro, né? Sim. Que foi o seu primeiro movimento, na verdade. Isso. O que levou você a ir para esse movimento, que é uma pauta que a gente já vem trazendo antes de falar da ouvidoria em si? Mas o que te levou a esse movimento? O que te levou a, obviamente, uma pessoa negra militou num espaço ali que falava de você mesmo? Em que momento você falou assim, eu vou militar aqui agora, eu quero gritar para o mundo, eu quero falar a respeito disso? É uma coisa muito interessante que envolve polícia. Eu era engraxate, engraxava sapato aqui na região de Santo Amaro. Na rua Doutor Antônio Bento, se eu não me engano, o número 217... tem um salão de cabeleireiro chamado Joe Black Power. Eu guardava minha caixa de engraxa-sapato no salão do Joe. O Joe está em Santo Amaro há 40 anos. E eu, todo dia de manhã, pegava minha caixa no Joe, 9 da manhã eu pegava minha caixa, descia a Padre José de Anchieta, e meu primeiro ponto de parada era o 11DP. E aí, lá no 11DP, eu engraxava sapato de todo mundo da chefia. Então, eu engraxava o sapato do Ferreira, que era o chefe dos investigadores, engraxava o sapato do Dr. Edson Soares, já engraxei o sapato do outro delegado titular, que era o Dr. Sintra, tinha um delegado assistente lá que chamava Dr. Osvaldo, engraxei o sapato do chefe dos escrivães, que era o Wanderson Pereira da Costa, engraxava o sapato de todo mundo lá, tinha uma escrivã chamada Nívia, e o Ferreira era o melhor cliente que eu tinha na delegacia. E o Ferreira, ele era o chefe dos tiras, mas ele tinha uma postura de dar uma de braba. Assim, eu era molequinho, ele dava uma de braba para ver se eu dava um capricho a mais, né? E aí, engraxando o sapato do Ferreira um dia, e aí ele falou, pô, dá uma caprichada aí, porque ontem você sujou minha meia, então hoje você tem que dar aquele capricho lá para poder compensar a meia que você sujou ontem. Tranquilo, mas ele falava num tom assim, meio pesado, forte, né? E aí uma pessoa que tá passando no corredor, eu engraxava o sapato há muito tempo na delegacia, sei lá, há no mínimo 4 anos. Uma pessoa estava passando no corredor que eu nunca tinha visto na delegacia, parou na porta do Ferreira e falou, olhou para mim engraxando o sapato do Ferreira ali, ouviu, né, ele chamando minha atenção, viu ele engraxando o sapato do Ferreira e falou assim, nem para isso essa raça serve. Aí o Ferreira me defendeu, falou, não, o Claudinho é gente boa, trabalhador, o Claudinho tá sempre com a gente aqui. E aí essa pessoa foi embora. Eu vi aquela pessoa naquele dia e nunca mais vi de novo. Nem lembro o nome, sabe nem o nome? Não sei o nome, não sei quem é. Um senhor, já era um senhor de média idade, não era jovem, não. E aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. O que esse cara quis dizer? Eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. Eu era um adolescente. Fiquei com aquilo na minha cabeça, E aí, andando, que eu andava muito, eu descia ali, entrava na Rua da Hípica, ia até lá embaixo, naquela rua que passa por trás do Carrefour, que hoje chama Cecília Lottenberg, ia nela até a Américo Brasiliense, subia a Américo Brasiliense, e na Américo Brasiliense eu ia cruzando, eu ia aqui na Alexandre Dumas, na Verbo Divino, depois voltava, passava a Américo Brasiliense de novo, ia lá na Rua da Paz, voltava. Quando chegava lá em cima, perto do Borba Gato, eu ia até o Brooklyn, e voltava por cima. Eu ia por dentro, né, na ida, e na volta eu voltava por cima, porque a volta, Avenida Santo Amaro, Adolfo Pinheiro, tinha os bares abertos. Então eu voltava no fim da tarde, pegava os bares abertos com o povo lá e engraxava nos bares. E aí chegava no Ju por volta de 7 da noite para guardar a caixa de novo. Numa dessas andanças, eu achei um panfleto na rua. Com isso na cabeça, com essa coisa da discriminação que eu sofri, que eu não sabia o que era racismo, nunca tinha despertado por racismo. Tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 12, 13 anos. Moleque, adolescente.
Aí, com aquilo na cabeça que aquele cara falou, tentando entender o que esse cara quis dizer, que nem para isso essa raça serve, nem para isso essa raça serve, achei um panfletinho do MNU, chamando para uma reunião que acontecia todas as quintas-feiras no Sindicato dos Radialistas. E essa reunião era a reunião de uma campanha chamada Mano Não Morra Não Mate. Eu fui nessa reunião, quinta-feira era o pior dia da graxa. Era um dia que assim, eu engraxava no máximo 2 pares, quando engraxava bem 2 pares. Caramba. E os outros dias, quando eu não engraxava bem, engraxava 7 pares. Sexta-feira tinha dia de sexta que eu engraxava 15 pares de sapato. Os melhores dias para graxa era segunda e sexta. Que as pessoas engraxavam o sapato para trabalhar durante a semana, engraxavam o sapato para curtir no final de semana. Então, eram os melhores dias. E aí eu fui um dia nessa reunião, que era todas as quintas-feiras no Sindicato dos Radialistas, e lá eu tive meu primeiro contato com o movimento negro. E nessas reuniões, curiosamente, também frequentavam o Ed Rock, o KLJ e o Mano Brown. Então, ao mesmo tempo que eu conheci o movimento negro, eu também conheci o rap e o hip hop. Então, aí que eu enveredei pela militância no movimento negro e também no movimento hip hop. E o que você fez na militância? Você chegou a participar de algum ato? Vocês iam só nessas reuniões? O que era de fato a militância? Ali foi um batismo, né? Foi uma coisa de... Cheguei na militância, comecei a adquirir consciência política, consciência de raça, né? E aí eu fui enveredando pela militância. Aí eu fui um dos organizadores de um negócio chamado Enjune, que foi um Encontro Nacional da Juventude Negra. Foi um evento que foi realizado entre 2005 e 2006. Nós fizemos autonomamente a juventude negra do Brasil inteiro. Em mais de 500 municípios, fizemos encontros municipais, fizemos encontros estaduais e um encontro nacional que aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia. Desse encontro, né, Encontro Nacional da Juventude Negra, saiu um documento com os anseios da juventude negra daquela época, que virou um programa que o Lula acabou de lançar em Brasília, chamado Juventude Negra Viva, que seria uma espécie de conjunto de políticas públicas transversais no governo de redefinição de trajetórias de vida da juventude negra. O que fez? Foi feito um estudo analisando a trajetória de vida de quem mais morre, seja morte decorrente de intervenção policial, seja morte violenta, morte violenta, mas praticada pelo crime, por outras razões, etc. E aí nós chegamos à conclusão que quem mais morre são os negros. Isso, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o mapa da violência mostra. Esse dado ele é recente. Esse dado ele é atual. Na verdade, ele sempre existiu. Atualmente ele tem sido mais problematizado. Mas ele se atualiza. Historicamente, quem mais morre de morte violenta, seja qual for a morte, são pessoas negras. E o dado diz respeito ao seguinte: as pessoas negras morrem entre 14 e 25 anos. Jovens negros morrem. Então, você pega o dado de morte violenta do Brasil, você vai chegar lá a quase 70 mil no ano, quase 80 mil no ano. Dessas, 70%, 75% são pessoas negras. E aí você vai fazer um recorte de idade, você vai ver que mais de 50% são pessoas entre 14 e 25 anos. E aí, analisando a trajetória dessas pessoas, aí começou a perceber, antropólogos, né, estudiosos, pesquisadores foram perceber que, na maioria das vezes, eles são moradores de periferias, são pessoas que nascem nas periferias, são pessoas que são filhos que não têm pai, só tem mãe, né? Então, o cara vai lá, faz um filho da mulher, abandona a mulher tem que cuidar, tem que ser arrimo da família, tem que trabalhar, acaba não conseguindo dar conta de cuidar dos filhos, os filhos ficam vulnerabilizados e expostos à violência. Então, a gente foi verificar, problematizar, né, a questão da morte, e aí nós descobrimos que era relevante ter um programa do governo federal que pudesse atuar em todas as dimensões da vida humana, saúde, educação, cultura, lazer, esporte, etc, 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 para redefinir as trajetórias de vida. Aí sai um documento do Enjune que vira um programa chamado Juventude Negra Viva, que é a ideia de, transversalmente, em todo o governo, criar uma série de políticas que podem colaborar para isso. Então, eu ajudei a organizar isso. Eu fui do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
fui coordenador do SOS Racismo aqui em São Paulo, fui coordenador de juventude no governo do Haddad. Então, eu fiz uma trajetória no movimento negro e no movimento hip-hop. No movimento hip-hop, tem um rapper chamado Dexter, que ficou 13 anos preso. Eu cuidei 10 anos das coisas dele na rua, né? Então, aquele anjo, do 8º anjo dele, eu levei em São Vicente para ele aprovar a arte. Ele nem sabe quem fez aquela arte. Eu cuidava da relação com os advogados. Eu fui com o Ed Rock e com o Brau convencer um advogado chamado Dr. Edio Silva Júnior, que é um advogado negro que já foi secretário de Justiça do Estado. Secretário. Convencer ele a assumir a causa do Dexter. O Dr. Edio Silva Júnior derrubou 23 anos da cadeia do Dexter, porque ele percebeu um erro nos processos do Dexter. O Dexter tinha crimes continuados, poderia fazer a unificação das penas, ele conseguiu, derrubou 23 anos da cadeia do Dexter. Então, eu cuidava desses interesses. Através do Dexter, eu conheci também o GOG. E hoje eu trabalho com o GOG. Hoje eu tô distante, né? Porque a atividade que eu desenvolvo é uma atividade que não me dá tempo de tocar outras coisas, mas eu sou da equipe do GOG e eu cuido da agenda do GOG em São Paulo. Esse caso que você sofreu referente ao racismo, tiveram outros no decorrer do tempo, né? Porque o racismo, ele é... A gente estava falando de racismo institucional, não é, o Marco? Então, vamos... Para a gente não perder o tema, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que hoje a polícia, ela impera um racismo institucional? Porque, assim, nós temos uma opinião, nós gostaríamos de saber a sua. Eu acredito no seguinte. Primeiro que o racismo brasileiro ele é muito diferente do racismo do mundo todo. Né? Se a gente for comparar, por exemplo, a gente tem muita referência no racismo americano. Né? O racismo americano não tem nada a ver com o racismo brasileiro. Qual que é a diferença? A diferença é que o racismo americano sempre foi declarado, o brasileiro nunca foi. Tem uma diferença muito distante, né? Então, uma coisa é quando você vive numa sociedade que determina que nesse lugar pode entrar preto, nesse lugar não pode entrar preto. Tem um ônibus que se entrar um branco, o preto tem que levantar. E assim sucessivamente. Então, é muito diferente o racismo americano do racismo brasileiro. Tanto é que os americanos avançaram fortemente na pauta de direitos civis, né? Que lá eles chamam de direitos civis, e nós avançamos muito pouco. Por quê? Porque lá eles conheciam o tamanho do problema que eles tinham. E aqui a gente até hoje não tem dimensão do tamanho, porque o Brasil é o único país no mundo que você vai perguntar para as pessoas na rua se elas são racistas, 90% fala que não é. Se elas acham que existe racismo, 95% acha que é. Isso é uma esquizofrenia. Ou eles falam assim, não tenho nada contra, não é assim? É isso. Então é muito grande a diferença, né? Mas, para responder a sua questão em relação à polícia, mas eu não vou ficar só na polícia. O racismo brasileiro é sofisticado. É isso, é a pessoa se negando. É como o Brasil foi vendido historicamente no mundo como um país de convivência harmoniosa entre raças, né? Uma democracia racial, uma falsa democracia racial, né? E existe uma coisa aqui no Brasil que é o tal do racismo estrutural. O racismo estrutural diz respeito a todas as estruturas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, estão, de certa forma, comprometidas com o racismo. Né? Estão contaminadas pelo racismo. E na polícia não pode ser diferente. Se nós vivemos numa sociedade que ela foi constituída a partir do viés racial, né? Do viés de que brancos têm privilégios em relação a negros, isso quer dizer que todas as instituições, absolutamente todas as instituições, estão contaminadas por esse negócio chamado racismo. De uma forma ou de outra estão. Então, a polícia também, ela não está livre, ela não está isenta disso. Por mais que se construam discursos, se construam posicionamentos, se diga que a polícia é legalista, eu não discordo que a polícia seja legalista. Não tenho nenhuma discordância. Agora, no Brasil, ninguém está livre do racismo. Essa pauta a gente vai meio que dividir, né? É como eu falei, eu fiz uma preparação acadêmica lá com a minha querida filha, né?
que ela vai assistir esse episódio e a gente vai continuar divergindo em alguns aspectos, né? Sim. Mas como essas coisas são? Hoje, aconteceu agora, antes de vir pra cá. Fui fazer meu lanche, até postei. Tava no bairro da Liberdade, e daí parou uma viatura, tava fazendo o lanche dela ali também, né? E daí, um primeiro sargento do M1 ali, na minha área lá, eu falei, e aí, beleza, sargento? Trocamos uma ideia rápida ali, né? Falamos, hoje a gente vai tratar de um assunto que ele é relativamente ligado à sua atividade, né? Comecei a conversar com ele, só gente boa, sabe? Ele é do M1, mas ele é do interior, né? E daí ele falou, vai falar com o ouvidor, legal, pá, né? Daí a gente conversou e eu percebi que tinha um amigo, né? Um parceiro ali do lado ali, também no mesmo ambiente, né? Um negrão ali, né? E beleza, a minha conversa com o sargento acabou ali. E o sargento foi embora com a viatura e tal, né? E antes de ir embora, ele falou assim, então hoje o chicote lá vai estralar, hein? Vai falar com o ouvidor, né? Pegou a viatura e foi embora, né? Daí, aquele cidadão que tava lá, um amigo meu, um parceiro preto nosso, chegou em mim e falou assim, pô, como é que você se permitiu, né? A viatura foi embora e o polícia falou que o chicote vai estralar pro seu lado. Perceba que, para entrar na minha divagação aqui, digamos assim, né? Existe isso, né? Um ambiente de extrema e absoluta, assim, meio que tensão entre nós, sujeitos pretos, e a polícia, como um geral. Isso existe, a tensão existe. Essa é a conversa aqui que a gente vai... Uma delas que a gente vai ter aqui. Eu, enquanto cidadão, enquanto policial que fui, eu digo que a gente sai dela, mas ela não sai da gente, né? Eu tenho dificuldade muito grande de falar e generalizar a Polícia Militar como uma instituição racista. Até porque eu estive lá, né? Durante muito tempo. Eu não consigo enxergar a polícia como uma instituição racista. Então, objetivamente, os movimentos enxergam a polícia como uma rival, como uma instituição predominantemente racista, ou é uma coisa que está em discussão ainda? Dá para responder objetivamente assim? A polícia é racista? Eu já vou dizer que eu discordo, mas a posição, qual é ela hoje? A posição é a seguinte. Eu já dei um pouco o panorama do que é a visão do movimento em relação às institucionalidades, independente da polícia. Isso no geral. Que no geral. Qual instituição se a gente vive numa sociedade que ela foi constituída erroneamente a partir de diferenças raciais, do estabelecimento de diferença entre as pessoas, porque efetivamente o que acontece é o seguinte: preto no Brasil foi, desde a fundação desse país, foi tratado como coisa, né? A Inquisição era isso. A Inquisição era isso, a Igreja Católica tratou dessa forma, preto não tinha alma, preto é tratado como coisa. A partir daí, a gente chega em 1888, no dia 13 de maio de 1888, e é feita uma lei para abolir a escravidão. E essa lei tem 2 parágrafos. 2 parágrafos. Está abolida a escravidão no Brasil, revogue-se as disposições em contrário. Não tem uma política reparatória. Nada. Não tem uma política reparatória. E o que vem depois é só política criminalizatória. Então você tem a lei da vadiagem, você tem uma série de ações que criminalizam. Então, quem que era preso por vadiagem? Preto. Porque preto não tinha casa, preto não tinha direito à educação, preto não tinha acesso ao trabalho, se tinha era semi-escravizado. Ainda hoje a gente recebe isso. Então, eu acho que o povo preto, os movimentos, os mais conscientes, os que se dizem mais conscientes, né? Porque também possa ser que a pessoa tenha muita consciência sem ser do movimento. Sim. Isso não está descartado. Então, o que é o seguinte: a gente reconhece que a polícia é importante, é fundamental para a garantia da ordem. A gente sabe que sem a polícia é pior. Todo mundo sabe. A sociedade toda sabe. Mesmo aqueles que têm maior receio em relação à polícia. Agora, a polícia ela não está isenta de estar contaminada pelas mazelas da sociedade. Inclusive porque a polícia é um extrato razoável, um extrato privilegiado da sociedade. Todo mundo que entra na polícia veio dessa sociedade que está contaminada pelo racismo, que não discute racismo profundamente, e etc, etc, etc. Então, no caso, não é a instituição, é da pessoa. É um reflexo da sociedade, um reflexo disso tudo, dessa base social que a gente tem. Posso fazer um adendo? O policial, ele vem daquele mesmo... O policial não nasce rico. Quem tem uma visão
econômica de atividade profissional, não vai procurar a polícia. Ou seja, o policial, e ninguém nasce racista. Sim. O policial não nasce rico, não nasce racista, assim como ninguém na sociedade nasce racista. Sim. Só que... Eu vou mais além. Eu acredito que depois de entrar na polícia, ele não se torna racista. Porque Não, acho que a não. polícia Já não é não. racista. Ele já é. Não, é isso. Exatamente Entendeu? Então, isso. esse é o Concordo, fato. aí eu concordo. Aí chegamos num denominador. Chegamos num Claudio, denominador. a gente falando dos dados da atualização, você chegou a falar assim, olha, 50%... É 50% que você falou que são negros? 90%? 55% segundo o IBGE. Tudo bem, que são mortos de forma violenta ou de forma... Não, negros são 70 que são mortos de forma violenta, quase 80%. Sabe o que 78, acontece? 75%. O meu ponto de vista aqui, por ser a instituição fardada que mais aparece, o 190 ele é para tudo, ele é para fazer a saúde, é para fazer a educação, é para fazer a ronda escolar, é para fazer tudo. E não é para confraternização, né? Para ninguém churrasco, chama pra festa. ninguém chama, né? Então, assim, a ausência do Estado faz a polícia, a ausência do Estado do ponto de vista ali da saúde, da própria educação e de todas as outras garantias que nós temos enquanto cidadãos ali, garantias constitucionais, a ausência do Estado faz com que a polícia apareça mais e, consequentemente, seja mais apedrejada. Existe mais contato. Exato. Quem tem mais contato com o cidadão Exato. é a polícia. Vai na UBS, você vai ter dificuldade de achar um profissional. Vai na educação, os professores, né? E eu tenho algumas demandas com os professores, assim como o senhor é um professor também, né? É uma categoria extremamente oprimida, não reconhecida, abandonada praticamente pelo Estado. E quem está diuturnamente ali em contato, né? É igual um casamento, quanto mais contato, uma hora vai sair a briga ali. Sim. É assim que eu penso. Então, não que, né? Sem querer monopolizar a opinião aqui. Mas a questão da polícia ser a mais visada e ser a vidraça, eu entendo que seja por essa questão da ausência do Estado, porque ela está onde mais a necessidade está presente, né? É o que eu penso. Eu defendo que a política de segurança pública tem que ser uma política transversal. Eu defendo que se todas as áreas, todas as dimensões das políticas públicas, todas as dimensões do desenvolvimento humano efetivamente funcionarem, você vai gastar menos com segurança pública lá na frente. Não, sem dúvida. Lá na frente. Então, tudo deságua na segurança. Exatamente. Né? Tudo que deixou de ser feito lá atrás vai... Eu vivi agora, recentemente, o acompanhamento lá e o recebimento de denúncias e reclamações em relação às operações na Baixada Santista. Não tem um bairro que eu fui na Baixada Santista que tinha saneamento básico. Nenhum bairro tinha saneamento básico. Eu não vi uma quadra poliesportiva em nenhum bairro. Eu não vi um campo de futebol em nenhum bairro. Exato. Eu não vi um centro cultural em nenhum bairro. A única política pública que ainda chega lá nesses bairros, que as pessoas foram impactadas pelas operações, é a educação e a polícia. Que escola você vê ainda você vê escola. É escola e polícia. Exato. Então, é essa situação. Então, quando as outras políticas não decolam, não funcionam, infelizmente recai sobre a segurança pública. Né? E assim, os dados de mortalidade de jovens negros, de pessoas negras, eles dizem a respeito do seguinte, eles estão dizendo o quê? Quem mais mata, as pessoas que são mais mortas pela polícia são pessoas jovens negras, mas as pessoas que são mais mortas também pelo crime são pessoas jovens e negras. Então, uma pauta que eu quero trazer para a mesa, no quê? Porque assim... Percebe que é estrutural o negócio? Por exemplo, eu sou policial militar da ativa. Ok. E aí eu atendo denúncias de 190. Dentre elas, roubo em andamento. Eu, como policial, eu chego lá, eu não faço acepção se a pessoa é negra ou é branca. Eu vou fazer o meu trabalho. E no momento, eu vou prendê-lo. E se ele reagir de forma que possa vir com uma arma de fogo ou coisa parecida, eu vou agir em legítima defesa. Mas perceba que, então, a gente desmistifica aquela parte de a polícia institucionalmente ou a polícia mata porque é negro, como algumas pessoas falam. Não é o caso que o senhor falou. Mas que o negro, por vir de uma sociedade já escravizada, porque eu sou pálido, né? Mas acredito que eu entro na estatística, o Marco é negro, nós por si só temos... O Marco é preto. É preto. Negro é a junção de vocês dois. O quantitativo de pardo, o quantitativo de preto
Somos negros. Então também estou naquele... Você está nos negros. Exatamente. Então o que acontece? Nós somos descendentes de escravos. Por quê? Eu vou até citar aqui um político que eu falo muito da oratória dele, que é um político, para mim, que é um bom político, que é o Ciro Gomes. Falo uma fala dele que ele fala que muitas das pessoas que são ricas, que têm grandes imóveis, que têm fazendas, lá atrás alguém escravizou e alguém tomou aquela terra e as pessoas são herdeiros. Então, na verdade, não é que existe institucionalmente uma polícia preconceituosa, e sim a sociedade, como você falou. Sim. E os negros que estão na periferia, não só os negros, os brancos também, como você falou, lá no Guarujá não chegou lá saneamento básico. Mas o tráfico de droga chegou. E essas pessoas foram aliciadas, e aí vai nessa vertente. Você concorda com isso? Concordo. E talvez o crime tenha ocupado aquele espaço exatamente porque percebeu que havia espaço para ocupação naquele espaço. A ausência do Estado produz isso. Né? Quando o Estado não se faz presente, alguém vai se fazer presente para poder fazer as vezes ali. Né? E é isso. Eu costumo dizer, entendi o que você disse, mas eu costumo dizer que eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Sim. Né? Sim. Porque é muito diferente. Às vezes a gente comenta que a pessoa foi escrava, dá a impressão de que ela quis ser escrava. Ele era um escravo. Não era. Ele era escravizado. Ele foi forçado a fazer aquele serviço escravizado. E, infelizmente, o Estado brasileiro não corrigiu isso. O que faz com que essas desigualdades sejam perpetuadas. Né? Pelo seu raciocínio, eu consigo concordar de que não é a polícia que é racista, é a sociedade que é racista. Se você pensar, a gente discute o racismo estrutural. Né? Então, as estruturas da sociedade estão contaminadas pelo racismo e reproduzem o racismo. Agora, abaixo disso, vem o racismo institucional, que são as instituições que têm consciência de que existe o racismo e nada fazem ou pouco fazem para enfrentar o racismo. Sim. Vou te dar um exemplo. A formação da polícia. Nós temos... A nossa polícia aqui de São Paulo, ela é uma das polícias que tem maior quantitativo de horas com conteúdos de direitos humanos. Agora, se você for destrinchar os conteúdos de direitos humanos, você não encontra direitos humanos na prática. Você tem muita leitura de tratado, leitura de legislações, etc, mas não tem direitos humanos na prática. Você não tem letramento racial, você não encontra conteúdo de letramento racial, e isso é uma negligência em relação ao racismo. Isso precisa ser discutido. A polícia, porque assim, todas as grandes corporações da nossa sociedade estão preocupadas com o letramento racial. A polícia precisa avançar a esse ponto. Letramento racial é fundamental. Fundamental, inclusive, para que, na sua relação com outro praça, que talvez tenha a cor da pele mais clara que a tua, ele não se ache superior a você apenas pela cor da pele dele. Porque ainda existe isso na sociedade. Se você for perceber, pessoas brancas, é só você ter um pouco mais de cuidado no olhar, de atenção, só ficar mais atento um pouquinho que você vai ver. As pessoas brancas têm uma autoestima muito acima das pessoas negras. E isso não é porque as pessoas brancas deveriam ter o autoestima menor, não. É porque o nosso autoestima, à medida que a gente vai vivendo numa sociedade que reproduz o racismo na televisão, você não vê por exemplo, o Vini Júnior é chamado de macaco. Uhum. Mas sei lá, o Kaká não tem nenhum apelido pejorativo, nada que possa o atacar. Não é chamado de branco azedo. Eu tinha uma irmã que era mais clara, a gente chamava ela de leite azedo. Sabe? Não existe. Se você for levantar a quantidade de possibilidades
de apelidos negativos envolvendo a cor da tua pele, sim, em relação ao que brancos têm, você vai ver que há uma disparidade aí. Isso quer dizer o quê? Que nós vivemos numa sociedade que estigmatiza a cor da sua pele. E na escola sempre tem aquele buiú. Toda sala tem o buiú. Toda sala tem um buiú. Né? Toda escola, principalmente na escola pública. Mas assim, ô Claudinho, eu entendo perfeitamente, não discordo do que você falou. Eu já fui vítima de preconceito, né? Principalmente aí na minha adolescência. Sabe quando você entra no mercado, o cara fica te seguindo? Já passou por isso, Marco? Você quando era mais jovem? Acho que o Claudinho deve ter passado algumas vezes também, né? Morava também na periferia. Mas o que a gente tem que trazer para a pauta é que a gente tem que combater isso. E que se um policial ele tem age de uma forma preconceituosa e racista, ele tem que ser denunciado. Esse cara tem que ser denunciado porque não podemos ter laranjas podres no nosso meio. Uhum. E uma pessoa que não respeita a igualdade social, a igualdade racial, esse cara não deveria nem estar aqui. Eu tive muitas aulas de direitos humanos na escola e hoje eu posso falar para você, Claudinho. A gente que não sei se você visita companhias, batalhões, ou se acompanha o trabalho da polícia assim bem mais de perto. Pelo menos aqui onde eu trabalho, a gente respeita muito os direitos humanos. E hoje, né, a gente tem todo aquele beabá, principalmente quando realiza uma prisão. E uma delas é ler os direitos do preso, o menor, que ele tem que ir no banco de trás. Em alguns não pode ser algemado, mas tem casos que não tem jeito, né? Mas não deve ser algemado, deve chamar o conselho tutelar. Na abordagem, você chama a pessoa pelo nome. Então, eu acredito que a polícia ela vem evoluindo em matéria de direitos humanos. Né? Eu concordo. Ela vem evoluindo muito. Ela evoluiu. Né? Inclusive, o nosso lema lá é respeitar a dignidade da pessoa humana. Né? Uhum. E é respeitado. Até porque, se não respeitar também, chegar uma denúncia como para você, esse cara ele vai ser punido, vai ser investigado. Né? Então, assim, para deixar elencado na mesa, não é a polícia em si, mas são pessoas. Né? E aí o cara às vezes está com uma farda, está com uma arma, ele se acha mais poderoso e ele se sente no direito ali de subjugar uma pessoa mais escura pelo fato de ser branco. Até porque na polícia o que mais tem aqui é preto. Sim. Né? Tem muito. É uma das empresas que mais emprega pessoas negras. Exatamente. O meu ingresso na polícia ele se deu exatamente dessa maneira, né? Lá pelos meus 18, 19 anos, né? Tinha influência do pai, claro, mas, né? Procurando emprego ali e tal, né? Aquela fase de transição, inclusive aquela fase, né? Eu fiz até uma palestra hoje, essa semana na ETEC, né? Falando dessa transição, né? Emprego, etc e tal. E daí eu fui, né? Exímio datilógrafo, né? Porque naquela época era datilógrafo. Você não deve nem saber o que é isso, né, novinha? Não é máquina de escrever? Não é máquina de escrever? Pois é. S, D, F, G, H, J, K, exatamente, L, com C, caixinha, para não olhar a tecla, né? E era com caixinha, coberta, para você não olhar o que você estava fazendo ali. Acho que vocês estão na mesma idade, hein? Ele tá muito ali com você. Nós devemos ser mesmo, né? E eu fui ali simultaneamente procurar emprego no Bradesco. E eu fiz aquele teste, né? Inclusive com o número de teclados, o número de toques por minuto, né? Era 190 e pouco, né? 190. Tava tinindo na datilografia ali para ser auxiliar administrativo do Bradesco, né? E eu era um baita cargo. Era, auxiliar administrativo do Bradesco. Bradesco. Administrativo naquela época era... Exato. Eu e um outro cara, né? Acima de escriturário. E daí eu fui, no mesmo mês, eu fui na Polícia Militar fazer as provas de ingresso lá, né? Eu tô esperando o Bradesco me chamar até hoje. Acho que faz aí uns 40 anos isso aí. Ou seja, né? Pra mim, eu sei que eu fiz a melhor prova naquele dia. E eu sei também que talvez por uma questão... Eu não vou tapar o sol com a peneira. Talvez a minha aparência não fosse interessante para a instituição. Não estou chamando o Bradesco hoje. Não vou arrumar uma polêmica, uma confusão aqui, né? Falar que o Bradesco... Não, mas foi claro ali. Por que eu quero dizer isso? Porque a polícia me abraçou. Ela não ficou olhando para minha cor, para minha cara, para o meu cabelo. Até porque ia raspar o cabelo. Né? Enfim, você tinha cabelo, né? Tinha, já fui cabeludo. Opa. Vocês sabiam que eu já prestei o concurso da PM? Eu ia fazer uma pergunta. Porque eu percebo assim, e talvez... Em razão da vossa atividade, possa parecer que exista um ranço, um ódio com a instituição. E eu, pelo contrário, você cresceu ali no DP,
Contato com eu polícia. tinha contato com polícia o tempo Eu ia inteiro. perguntar, já teve interesse alguma vez Eu prestei em o querer concurso da saber PM em algo mais? 1998. Eu fui até a última Polícia fase. Militar? Da Polícia Militar. É. Fui até a última fase. Eu fui o mais rápido do TAF. Eu fiz em 5.5. Educador físico, tirou tudo de letra ali. Fiz em 5.5 o TAF. A prova de tiro de 50 metros, 5.5 segundos. Foi o mais rápido da minha turma. Caramba, mas voou, né? 5.5 Voei. voou. Voei. Isso aí é 100 pontos, não tem jeito. Eu era levinho, 100 pontos. Fiz 100 pontos. Não fui bem no abdominal, não, hein? Não, mas ninguém é. Poucos são os completos. Eu não faço barra até hoje. Eu fiquei a vida inteira sem fazer barra. Pode falar uma coisa, Marco e Claudinho? É difícil você conhecer uma pessoa que nunca pensou em entrar na Polícia Militar ou que nunca tentou entrar nela. É difícil você conhecer uma pessoa que fala, pô... Às vezes até você, conversando com pessoas na rua, até pessoas bem-sucedidas, fala assim, cara, sabe que duas coisas, é jogador de futebol e policial e bombeiro, né? Terceira coisa. Todo mundo tenta. Mas como que Na minha época tinha uma outra coisa, que é na época do doutor também. A gente queria ser pagodeiro também. Pagodeiro? Não sei que... Ele é do rock. Eu sou meio... É do rock? Eu sou meio revoltado, mas o gosto musical é uma coisa meio paralela. Quando eu estiver aí do outro lado, a gente vai discutir isso. Eu também gosto de um pagodinho Eu vou sentar aí do outro lado, mas eu não sou muito do direto samba. também, né? Enfim, eu vou pro samba direto, mas... Eu vejo você... Tal, né? Eu não vou falar aqui, deixa eu me considero uma pessoa eclética. Será que assim, a visão... E se você tivesse ingressado na polícia ali em meados de 98? Será que isso ia mudar o seu senso crítico com relação à instituição? Ou... Porque você estava lá dentro, ia viver o cotidiano de ser um policial ali, né? E hoje você, com toda essa bagagem, com essas tarefas tão relevantes que prestou aí, né? Secretário nacional, essas políticas, essas bandeiras defendidas por ti. Você acha que isso ia mudar a sua maneira de encarar as coisas? Se você tivesse passado um ano na polícia. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque... Então, porque eu tenho outra coisa preparada para frente, mas essa falta de atividade prática acha que você faz encarar coisa diferente? Atividade prática, assim, ter sido policial, digamos assim. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, eu acho também que tem uma questão, né? Que a gente percebe muito nos policiais, tanto praças quanto oficiais, que os policiais eles aprendem a amar a instituição. Fato. Então, eu beberia dessa fonte. Fato. Então, eu teria um outro ponto de vista, passar pelas formações, viver a instituição, entender a instituição mais por dentro, etc, etc, etc. Então, eu beberia dessa fonte. Com certeza, eu teria uma visão menos crítica do que a que eu tenho hoje. Sim. Mas eu não considero... Não que a visão crítica seja ruim. Pelo contrário, ela precisa acontecer. Ela precisa ter. Eu considero, assim, tem deputados, né, que defendem o fim da ouvidoria. Provavelmente devem ter policiais também que defendem o fim da ouvidoria. Eu sou terminantemente... Hoje eu estou interrompendo com mais frequência, porque é por conta do próprio assunto, por exemplo, né? Deputados querem acabar com a ouvidoria. Tem muita queixa de polícia para a ouvidoria? Polícia recorre à ouvidoria de maneira recorrente. Recorre. Eu trabalhei na corredoria, eu sei que era um órgão. Eu acho que teve uma época até que proibiu, não sei assim que a denúncia tinha que ser anônima, você não podia. Isso. Mas não existem recorrentes denúncias de policiais militares da ouvidoria? Inúmeras. Então é uma bobagem querer acabar com a ouvidoria. É só aprender a compreender. Exatamente. Denúncia, ela pode ser anônima ou ele tem que ser... Pode ser anônima, a legislação define. O Mike, eu não sei. Bom, não, tá vendo óbvio que o Mike não vai se identificar numa denúncia ali, né? Mas... Qualquer denúncia pode ser anônima e a própria lei, isso é expresso na lei da ouvidoria. O cidadão, seja ele policial ou não, que procurar a ouvidoria, ele poderá decidir pela anonimização da identidade dele. Então, a denúncia pode ser anônima. E lógico que as denúncias que vêm de policiais, sejam elas de policiais civis ou militares, elas vêm anônimas. A maioria. A imensa maioria delas vem anônimas. Né? E se ele se identificar, vocês também não falam de que foi ele? Se ele se identificar e ele disser que não tem problema que ele seja identificado, não tem problema. gente... Mas se ele falar, não quero ser... Eu vou falar para você, mas eu não quero ser identificado. Se ele se identificar e dizer que ele não quer ser identificado, a gente não apresenta a identidade dele. E normalmente qual é o trâmite? Foi feita uma denúncia de policial militar, né? Qual é o caminho que se segue para... buscar tomar alguma providência com relação àquela denúncia de policial militar? A própria lei da ouvidoria... Busca-se os órgãos, busca o batalhão... A própria lei da ouvidoria diz que a ouvidoria tem a autonomia de analisar a conveniência ou não da denúncia.
O que é analisar a conveniência ou não da denúncia? Chegou um policial lá, fez uma denúncia, ele não tem prova dessa denúncia, eu vou analisar se eu vou mandar essa denúncia para frente ou não, porque talvez essa denúncia não tenha o efeito que se pretende. Sim, deve haver um filtro mínimo, né? O ideal é que ela venha acompanhada, né, de provas, de algum mínimo indício para que a gente possa encaminhar para a corregedoria e a corregedoria fazer o trabalho dela. Porque a ouvidoria, ela não pune policial. A ouvidoria, ele é um órgão... ela recebe e demanda aos órgãos técnicos. Qual que é o caminho? Pode ser um policial militar ou uma pessoa pro mundo povo. Ele faz uma queixa para a ouvidoria. Isso. O que o Claudinho faz a partir daí? Recebo a denúncia, vejo a pertinência da denúncia, né? Especialmente se ela está carreada de provas. Se tiver junto essas provas, num ofício, encaminho para a corregedoria. Se for da Polícia Militar, a Correge PM. Se for da Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Civil. E aí a corregedoria toma as medidas. Mas a gente não recebe só denúncia. A gente recebe elogio. Mesma coisa, recebemos elogio, é que a denúncia ela vira um procedimento, porque a gente quer acompanhar o desenrolar dela. E vocês acompanham? A gente acompanha. Toda denúncia é acompanhada? Acompanha. A gente acompanha. A gente manda o ofício e pede resposta em relação ao que foi feito, né? Então, quando é um elogio, ele não vira procedimento, porque é um elogio. Recebeu elogio, a gente faz o ofício, manda para o comandante-geral, para o delegado-geral e pede para que ele faça, que venha ao conhecimento daquele policial que ele recebeu um elogio por uma ocorrência que ele conduziu, que ele atuou ali. Mas a gente recebe também reclamações de falta de policiamento. Às vezes as pessoas percebem que no bairro dela, na cidade dela... Vocês também encaminham? A gente encaminha para o comandante-geral, se for relacionado à polícia militar, e para o delegado-geral, se for relacionado à polícia civil. Às vezes a pessoa ela quer opinar sobre a política de segurança pública. Então a gente também recebe isso e aí encaminha para o secretário de Segurança Pública, para o governador. A ouvidoria também pode desenvolver pesquisas. Agora mesmo a gente está fazendo uma análise do ano de 2000 a 2023 dos boletins de ocorrência relacionados a delitos raciais. Injúria, intolerância religiosa e racismo. Então estamos fazendo uma análise do perfil das vítimas, do perfil de quem reclama, do perfil de quem é reclamado, fazendo uma análise geral de quantos boletins chegaram, onde que tem mais denúncias, menos denúncias, onde as pessoas chegam mais a registrar os boletins de ocorrência, etc. Então nós estamos fazendo uma pesquisa. A Secretaria de Segurança forneceu os dados, a gente está analisando esses dados e a gente quer em novembro soltar uma pesquisa sobre casos de racismo na Polícia Civil, sabe? Os que chegam na Polícia Civil. Bacana. Se foi conduzido pela Polícia Militar, se não foi, etc. Esse é um momento importante a gente saber mais sobre a atividade do órgão, porque existe, a gente não pode negar, né? Existe uma tensão, como já foi, a gente comentou aqui, entre os dois lados, entre a ouvidoria e o lado de cá. Eu digo lado de cá, eu sou um cidadão civil, né? Mas você aquela coisa. Você é um advogado, na grande maioria de policiais militares. Exato. Né? Então, assim, até mesmo antes de formar, de fazer um juízo de valor, é importante essa exposição da amplitude das atividades do órgão, né? Porque muitas vezes... E é o que aparece. O que aparece é o conflito ou confronto. A denúncia, seja ela considerada uma denúncia, uma denúncia efetivamente ali substanciosa, robusta, ou uma crítica, ou alguém que quer fazer ali uma acusação, que às vezes possa até beirar a leviandade. Isso acontece, né? Sim. Essa tensão, ela existe, a gente não pode negar, entre o lado de cá e o lado de lá, né? Essa convivência, ela não vai deixar de acontecer, ela não pode deixar de acontecer, tem que ser harmoniosa ou não. Então, dentro dessa ótica aí, talvez o Bruno, por estar na ativa, ele tenha algumas limitações para comentar e para falar a respeito dessa questão. Mas esse momento da Secretaria de Segurança agora, da Secretaria e da Política de Segurança, não vou dizer da Secretaria, da Política de Segurança, é um momento que essa tensão está se ampliando. Sim. Por quê? O meu ponto de vista como cidadão, finalmente a política de segurança ela deixou de ser passiva, de ficar assistindo a coisa acontecer, e está tomando uma postura de enfrentamento do crime.
Isso vai gerar, e está gerando, vai aumentar confronto? Vai aumentar confronto. Por quê? Porque decidiu sair da zona de observação. A minha visão como cidadão é que a política de segurança, até uns tempos atrás, ela estava numa posição de observação. Deixar as coisas acontecerem. Eu entendo, eu penso que a criminalidade aumentou de umas décadas para cá por conta dessa postura de observação da criminalidade. E quando vem uma política que decide enfrentar, ela é apedrejada tanto quanto a ouvidoria. E está sendo mais apedrejada do que talvez nunca tenha sido. A política de segurança, a Secretaria de Segurança e a política de governo com relação à segurança. Nesse momento, essa tensão está aumentando. Então, aqui, a gente estava falando aqui no off, a relação com os órgãos de segurança, ele tá deteriorado nesse momento? Como o senhor classifica isso hoje? A relação que a ouvidoria tem com as instituições de segurança de São Paulo são relações institucionais. A gente tem uma relação institucional com a Polícia Militar, que é uma relação proveitosa. Minha relação com o Coronel Cássio é uma relação muito proveitosa, não é uma relação ruim. Lógico, a gente não se fala todo dia, não somos melhores amigos, aquelas coisas, etc., porque isso também sai do institucional. Agora, a relação institucional é respeitosa, é uma relação que tem respeito na ida e na vinda. Então, eu respeito ele, ele me respeita. Com o delegado-geral a mesma coisa e com o superintendente da Polícia Científica a mesma coisa. O que eu acho da política de segurança pública em São Paulo? Primeiro que eu acredito que São Paulo, pela grandeza que tem, São Paulo é exemplo para o Brasil. Então, eu acho que à medida que São Paulo desenvolva uma política de segurança pública mais focada no confronto, mais focada no policiamento repressivo, lógico que isso vai gerar um resultado e esse resultado é espelho para todo o Brasil. Então, eu acredito que São Paulo deveria dar os melhores exemplos possíveis para a polícia do Brasil. E a gente sabe que, lógico, como o senhor bem disse aqui, o crime ele se expandiu, ele ganhou muita força, ele também se apropriou das ferramentas tecnológicas e etc, 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 etc. A resposta para isso, na minha opinião, tem que ser na inteligência. Se a gente conseguir, com todas as condições que estão colocadas para as instituições de segurança pública de São Paulo atuar com inteligência, porque todas as vezes que tem um confronto também, o resultado daquele confronto, seja ele qual for, pode ser a morte de um bandido, mas também pode ser a morte de um trabalhador, como aconteceu no Tatuapé, por exemplo. Então, um tiro disparado levou um senhor de 70 anos à morte. Um tiro disparado levou uma criança de 7 anos em Paraisópolis à cegueira. Então, o confronto nunca é a melhor saída para o enfrentamento ao crime. Agora, a inteligência policial pode funcionar. A gente dispõe de tecnologias e ferramentas que podem colaborar para que a gente possa desbaratar as quadrilhas, os grupos organizados e etc. Existem ferramentas tecnológicas hoje que permitem atacar o crime onde o crime mais sente, que é, por exemplo, na questão financeira, que é na prisão de grandes... Eu acredito que... e aí, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Eu quero saber quais foram os grandes nomes do crime organizado que foram presos nessa gestão. Me dê uma lista. Então, assim, eu acredito na política de resultado. Para mim, a política de segurança pública que gera morte e gera prisão, ela não é eficiente. Por que ela não é eficiente? Porque a política de segurança pública, ela existe para não dar oportunidade. Quando a gente tiver uma política de segurança pública que não dá oportunidade para o delinquente delinquir, aí a gente tem uma política efetiva. Agora, quando a política de segurança pública está prendendo, que não cabe gente em cadeia mais, quando a política de segurança pública está matando,
todo conflito que tiver numa comunidade, seja conflito ou não seja conflito, porque também tem as controvérsias, coloca em risco a vida de trabalhador. Mas nós convergimos no momento em que nós dissemos que o Estado está ausente em inúmeros locais e segmentos, né? E que a questão de confronto é diferente de enfrentamento. Tá havendo confronto porque se decidiu fazer um enfrentamento. E esse enfrentamento estava adormecido durante muito tempo, né? Então, quer dizer, a gente talvez, sem querer induzir nenhum tipo de resposta, mas parece que quando se decidiu, quando se despertou a fazer um enfrentamento, o enfrentamento está gerando confronto. E isso é decorrente de talvez negligências pretéritas, passadas ali, né? Concordo, eu concordo. O que eu não concordo é que tudo é confronto. Eu não concordo que tudo é confronto. Porque, por exemplo, no caso da Operação Escudo, que o secretário de Segurança foi muitas vezes à mídia, falou isso numa comissão da Câmara Federal. Ele foi na Câmara Federal e falou que todos os casos havia legitimidade policial. Nós já temos 2 casos que tem 4 policiais no banco dos réus. Com prova concreta de que os policiais agiram sem a legítima defesa, sem a legitimidade para agir. Certo. Tem um caso que os policiais praticaram uma execução, plantaram na cena do crime uma pistola e plantaram na cena do crime um colete balístico. Tem um outro caso que a câmera mostra que a pessoa a qual eles falaram que estava armada e trocou tiro com a polícia não estava armada. A câmera mostra que a pessoa não estava armada. Então, a gente tem um problema aí. O que o secretário dizia que eram ações totalmente legítimas, já caiu por terra esse discurso. Se tivesse uma ocorrência que não tivesse legitimidade, já tinha caído por terra esse discurso todo. Eu concordo. Entendeu? Agora, eu sei também que nós achamos 2 ocorrências aí que não tem legitimidade para ter ocorrido a morte. Exato. Agora, tem 6 ocorrências que eu sei que teve legitimidade, que houve a troca de tiro, que houve o confronto, e efetivamente os policiais... E aí, nesse caso, os policiais não estão respondendo mais. Então... Sem contar, a lógica, sem contar o que ocorreu abaixo do polícia, né? Que essas ficam à parte. Isso. Essas estão à parte, Que também são um demonstrativo de que é inerente ao contato e ao conflito. Concordo. Eu também acho. Eu conheci muito a polícia nesse 1 ano e meio que eu estou à frente da ouvidoria. E eu concordo que, primeira coisa, que é uma visão diferente da que eu tinha antes. Primeira coisa, eu concordo que a maioria dos policiais são pessoas vocacionadas, são pessoas que querem servir, são as pessoas que saem de casa bem intencionadas e que querem fazer um bom serviço e entregar uma política de segurança pública para a sociedade. Concordo. Não tenho dúvida disso. Concordo. Agora, eu concordo com isso, mas eu não quero, em hipótese alguma, negligenciar que existem pessoas que também tem outro pensamento que é diferente desse pensamento. Como em toda a profissão. Como em toda a profissão. O efeito negativo em relação a essa profissão é que as pessoas saem empoderadas por uma farda, legitimadas porque a fala do policial tem fé pública e armadas. Esse é o efeito negativo desse caso. Mas eu concordo que a maior parte da corporação são pessoas boas. Sim. Eu defendo que a nossa corporação é muito mal paga. Eu defendo que a gente precisa de política de proteção social para os policiais e para os seus familiares. Eu defendo que a gente precisa de política de atenção à saúde, especialmente à saúde mental, para os nossos policiais e para os seus familiares também. Sim. Eu defendo... O soldado de São Paulo, um soldado de segunda classe de São Paulo não deveria ganhar menos que R$7.000. Me desculpa. É um absurdo que se paga na Polícia de São Paulo. Sim, é um absurdo que se paga. De vida aqui não se compara a outras capitais. E tenha certeza, doutor, que se o policial ganhasse menos, ele era menos agressivo. Se ganhasse mais, no caso. Se ele ganhasse mais, ele era menos agressivo. Isso gera todo o reflexo, né? Sabe por quê? Porque a carreira fica mais atrativa, ele valoriza mais aquilo ali. E ele vai cuidar. Ele vai querer se enquadrar mais nos procedimentos para que ele não corra o risco de perder uma carreira dessa que seria uma carreira mais promissora.
Hoje a gente vive um êxodo diário aí, né? Uma debandada, né? Um êxodo realmente da carreira aí, preocupante, enfim. Você chegou a falar sobre as políticas para combater o crime. A gente sabe hoje que vivemos num estado que tem crime organizado, existe uma facção criminosa, inclusive lá no Guarujá. E você chegou a falar assim que não se combate com confronto e não se combate com cadeia, com prisão. Mas a gente, recentemente, nós aqui, eu trabalho aqui no Batalhão da Região, nós tivemos um amigo que foi raptado na Baixada Santista, que é o soldado Romano, você sabe? Você sabe desse caso? Que é o Luca Angerani? É o Luca Angerani. E ele foi... Ele tá desaparecido, a gente já sabe que mais de um mês, né? Um mês, né? Que ele foi raptado. E alguns criminosos que já foram presos já falaram que mataram ele, mas o corpo dele não aparece. E o que acontece? Na busca do Angerani, do Luca, do meu amigo Romano, que ele era meu amigo, foram encontrados diversos corpos em valas rasas, em cemitérios clandestinos dentro do Guarujá. Então você, por um lado, você também concorda que essas facções criminosas, elas são muito violentas, porque o Luca, ele tinha 21 anos, era um garoto, um menino, foi raptado e a gente acredita que ele foi morto brutalmente, simplesmente pelo fato de ser policial. Esses criminosos, essas facções que são extremamente violentas e monstruosas, como que a gente não combate esses caras com confronto e nem com a cadeia? Uma pergunta que eu faço para você nesse momento, porque eu trabalho em área periférica, aqui a gente tem a Rua Alba, tem o Vietnã, tem diversas ali, e muitos moradores, Claudinho, você mora na periferia? Mora na periferia. Moro em favela. Muitos moradores têm medo do crime organizado que ali impera. Sim. Porque eles são levados para tribunais que eles sabem que vão sair dali mortos, senão todo quebrado. E como é que a gente combate esses criminosos, essa facção criminosa, sem a cadeia e sem um confronto armado, Claudinho? Não, como que a gente tira esses caras de lá? É bom que se diga. Nós já vivemos em São Paulo sem facção criminosa. Houve que ano que foi? A gente vai falar o nome aqui. Em que ano mais ou menos foi fundado o partido aí, o PCC? Eu sinceramente não me lembro. Dizem aí os estudos 93. 93. Um marco histórico. Depois de Carandiru. Um marco histórico deles é Carandiru, depois Tremembé, não, Taubaté. E daí meados de 93, década de 90. Isso. Então, 93. Então, até 93 não existia facção criminosa em São Paulo. A gente sabia das facções que existiam no Rio, né? Em alguns outros estados. O Comando Vermelho é mais antigo que o PCC? É mais antigo. Sim, mais antigo. O Comando Vermelho data da ditadura. Da década de 80. O Comando Vermelho, ele aprende, ele não era crime organizado, ele aprende a se organizar com a mistura que fez com os presos políticos. Exato. E aí os criminosos comuns aprenderam a se organizar com os presos políticos. A disposição com a inteligência, a competência com a disposição dos mais... Isso. Com menor intelecto ali. Como os presos políticos tinham organização, tinham horário para dormir, horário para leitura e etc., eles foram aprendendo com aquela dinâmica ali. E aí eles criaram a Falange Vermelha, que veio a ser o Comando Vermelho, né? Essa história eu conheço um pouco, eu já vi filmes sobre isso, etc. O PCC até 93 não existia. Então, quer dizer, de 92 para trás, 93 para trás, a gente não tinha uma facção criminosa. E se tornou o que é hoje porque o Estado não soube lidar com isso. E o Estado, ele tem todas as ferramentas possíveis e necessárias para poder fazer esse tipo de enfrentamento. Eu não acho que o crime não é violento. Mesmo o PCC hoje sendo internacional... Não, eu não acho que o crime não é violento. Eu acho que o crime é violento, sim. O crime é violento, o crime é violento. E eu não sou favorável à violência, nunca fui. Eu acho que o crime é violento, sim. Agora, o que eu discordo é que a principal política deva ser o confronto. Não acho. Não acho que a principal política deva ser um confronto. Por quê? Porque, como eu disse, o Estado dispõe de diversas ferramentas que não a ferramenta que propicia o confronto. Desde lá de baixo, começando com a educação, com o lazer, tudo isso? Eu estou falando de inteligência policial.
Estou falando de inteligência policial. A inteligência policial hoje, por exemplo, se ela quiser, ela sabe onde eu estou. Sim. Ela sabe onde eu estou através do meu celular, sim. por exemplo. Isso é um aspecto. Mas tem outros aspectos que podem propiciar o desmonte de verdadeiras quadrilhas, de grandes quadrilhas, sem necessariamente ser o confronto. Não estou dizendo com isso que não deva haver o confronto. Não, sim. Vai ter ocasiões que vai ter, é inevitável muitas vezes ter o confronto. Mas o que eu estou dizendo é que a política do confronto não deve ser a principal política. Não, sim, claro. Entendeu? E eu não estou dizendo também que as pessoas não devem ser presas. As pessoas devem ser presas. Elas praticaram um ato criminoso, elas vão ser presas. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, no dia a dia, se o cara foi preso praticando um assalto, é que ele teve a oportunidade de praticar o assalto. Se a gente tivesse uma segurança pública eficiente, ele não teria a oportunidade de praticar o assalto. Não teria essa oportunidade. Agora, o debate sobre como que o crime se organiza e como que enfrenta o crime organizado, eu acho que é um debate apartado desse outro debate. Sim. Mas nós temos o COAF para fazer o rastreamento financeiro, rastreamento financeiro. Né? Nós temos um monte de ferramenta. Não é difícil. Você começa tocando no dinheiro do cara. Exatamente. Não é difícil. O que eu não acho que é justo é, na minha opinião, como aconteceu com a dona Edneia, que tomou um tiro na cabeça e deixou 6 filhos. Aquela mulher tinha o que a ver? O confronto gera essas distorções, sabe? Um rapaz cego, um rapaz de muleta, o outro que estava junto com o cego, que era trabalhador, sabe? Então, essas coisas todas geram distorções que aí, quando a gente vai problematizar, falam pra gente que esse é o efeito colateral do combate ao crime. Mas o efeito colateral, quando o efeito colateral do combate ao crime que gera uma vida inocente morta, é muito grave. Mas o senhor não concorda? Eu entendo, mas aqui temos muitos policiais que também morrem em confrontos. Porque o policial, como vocês acabaram de falar, ele nunca é chamado para confraternização. Ele é chamado para resolver problemas alheios. Ele só atua em conflito. E aí, eu, por exemplo, Esse é o problema. Que eu não sou casado, né? Mas eu sou um filho, né? Eu tenho um irmão e tenho um pai e uma mãe que me esperam chegar em casa. E eu saio todos os dias para defender a sociedade, diuturnamente. Eu posso ser morto a qualquer momento por ser policial militar. Ou por estar em operação, ou simplesmente a gente sair aqui do estúdio, ser assaltado. Se eu for um cidadão comum, eles vão levar meu carro, meu celular, meu computador. Mas se eles descobrirem que eu sou policial, eles vão me matar. Concordo. Você concorda que o policial também é a vítima desse sistema? Concordo. Eu posso complementar, se você me permite? Claro que eu te permito. A pauta de direitos humanos é uma pauta que está em debate nessa mesa hoje também, né? A pauta e a política de direitos humanos, ela não é um tanto quanto exclusivista, que ela só cuida de... Ela esquece o lado do direito humano do policial militar, que volta e meia ele acaba sofrendo aí com a escolha que ele fez profissional e se torna um destinatário de direitos humanos. Mas não era um momento de se refletir, e o senhor é um defensor da bandeira dos direitos humanos, não era um momento de se refletir também, de fazer o mesmo barulho, entre aspas, quando acontece o prejuízo do lado de cá, vamos dizer assim, sobre os direitos humanos, até para democratizar um pouco mais os direitos humanos, que os direitos humanos eles não têm um destinatário, todos são destinatários. Lógico. Eu percebo que essa é uma questão que os policiais se ressentem muito. Eles se sentem desamparados pelas pautas de direitos humanos, se é que o senhor me entende. Estou entendendo. Não era um momento também de tentar, né, como sugestão, o senhor que é uma pessoa que me parece bastante aberta Sim. Ao debate, ao diálogo, dizer que os policiais também são destinatários de direitos humanos e fazer e talvez desmistificar alguns conceitos de que nós contra eles. Não, os direitos humanos eles são para todas as pessoas. Pra todas as pessoas, né? Mas na cabeça do polícia não. Por quê? Justamente por falta de divulgação de que os direitos humanos, as entidades de direitos humanos, elas também se solidarizaram com eventos que foram contundentes, que foram assim, que aconteceram em prejuízo do policial, né? Isso não acontece. A gente hoje vive numa sociedade de informação, de mídia, de acesso à internet, e eu percebo que, eu não sei se é de propósito, mas essa rivalidade, ela podia diminuir.
Eu concordo plenamente com essa questão. E eu acho, inclusive, que à medida que a sociedade e os nossos governantes reconhecerem os direitos humanos que precisam ser observados dos policiais, isso colabora para que o policial também perceba os direitos humanos da população que ele atende. Ele já percebe, ele já vem percebendo. Sim, perfeita a colocação. Mas eu acho que a medida... Para você poder proporcionar, você tem que saber que você também é destinatário detentor da norma. Da norma. Exato. É isso. Eu concordo plenamente. E, pensando sobre esse prisma, o que eu tenho discutido, inclusive, com a própria Secretaria de Segurança Pública em relação a isso? Nós temos os números do ano passado, os anos de 2023. Morreram 9 policiais em confronto, se eu não me engano, 18 policiais de folga e 31 de suicídio. Que foi a nossa última pauta aqui. Esse é um problema. Então, eu, em maio do ano passado, fiz um ofício dirigido à Secretaria de Segurança Pública e propus à Secretaria de Segurança Pública que criasse um grupo de trabalho, para discutir, para construir um programa de atenção integral à saúde mental dos policiais. Aí eu sugiro que nesse grupo tivessem pessoas especializadas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica, da Secretaria de Segurança Pública e da Ouvidoria. Porque eu estou propondo, eu gostaria de participar desse debate para a gente construir junto isso. Sem dúvida. Outra coisa que eu propus, um grupo de trabalho para discutir abordagem policial. Nós temos um elemento fundamental para discutir abordagem policial, que são a produção das câmeras corporais dos vídeos de rotina. Os vídeos de rotina são fundamentais para a gente analisar se os policiais estão fazendo as abordagens dentro do procedimento operacional padrão, se os policiais estão fazendo abordagem com perfilamento racial, sim ou não, se os policiais estão fazendo abordagem que estão colocando em risco a vida do abordado ou a vida do próprio policial. Nós tivemos eventos no ano passado que tiveram policiais que, numa abordagem, 2 policiais foram feridos por uma pessoa que estava sendo abordada por um descuido dos 2 policiais. Zona Leste, né? É um risco. A má abordagem, ela gera um risco para o policial e gera um risco também para o abordado, assim como para toda a sociedade. Se aquela pessoa que conseguiu desarmar o policial, atirar nele, atirar no colega dele e fugir, se ela erra um tiro, ela podia ter pego também um transeúnte, uma pessoa, um do povo que estava passando por ali, e etc, etc. Então, veja a importância da abordagem policial. A abordagem policial é fundamental. Então, eu penso, e aí claramente eu estou exercendo o meu papel, o papel de ouvidor. O papel de ouvidor é tentar colaborar para o aprimoramento da atividade policial. Eu defendo que câmeras corporais legitimam a atividade policial, assim como protegem os bons policiais. E a câmera também faz com que o policial atue mais dentro da norma, ele fica mais atento à norma, mais atento ao procedimento operacional padrão. E a própria legislação. Então, ele sai do risco de sofrer uma punição inadequada, uma punição irregular, uma punição injusta, né? Eu tenho tido contato com vários policiais que eu chamo de policiais, mas são ex-policiais, que sofreram alguma punição injusta. A nossa Constituição do Estado, lá no artigo 138, diz que se o policial for condenado no processo administrativo e absolvido no processo judicial por razão de mesmo mérito, ele deve, se tiver sido excluído da corporação, ele deve ser imediatamente reintegrado. Em São Paulo, essa regra não existe. E isso é constitucional. Isso é constitucional, da Constituição do Estado de São Paulo. Nós temos atuado para a devolução da dignidade dessas pessoas. Porque o policial, quando ele é expulso da corporação, ele é mais discriminado do que o preso comum. Ele tem maior dificuldade de se reintegrar à sociedade do que o preso comum. A expressão ex-marceneiro, ex-açougueiro, ex-mecânico não existe. Agora a expressão ex-PM
É uma expressão, que ela é pra vida. Pra vida. Ninguém... O ex-PM é uma coisa que... Dependendo da forma que você sai, você vai ser taxado. Né? Vai ser taxado. A gente tem atuado... Eu tenho um caso de um cara que ele foi acusado de corrupção por parte de uma pessoa. Essa pessoa adoeceu, ficou com aquele peso na consciência e resolveu ir no juiz falar a verdade. Só que quando ele resolveu ir no juiz falar a verdade, o policial já estava na rua. O administrativo já tinha mandado ele para a rua. Ele falou a verdade no juiz, foi no cartório, fez um documento de próprio punho, falando a verdade, reconheceu o filme porque ele sabia que ele ia morrer. Morreu e tem um documento hoje com firma reconhecida, tem a declaração dele no juiz. Ele falou para o juiz, o senhor pode me prender, mas eu preciso falar a verdade. Ele não fez isso. A pessoa foi absolvida e a pessoa não voltou para a polícia. Vai haver ali uns entraves burocráticos, judiciais e administrativos, vai impedir, deu 5 anos, ele não vai voltar. E é isso, tem gente que está há 5, 7, 12, 15, 20, 25. Tem 30 mil pessoas aproximadamente nessa condição. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos internacionalizar os casos. Nós vamos brigar, estamos dialogando com a UAB, estamos tentando abrir um espaço na Secretaria de Segurança Pública para diálogo com o governador. Se não acontecer, nós vamos internacionalizar. Nós vamos para as cortes internacionais. Entendo que é uma pauta de direitos humanos. É uma pauta de direitos humanos. Nós vamos devolver a dignidade para essas pessoas. Nem que seja a última coisa que a gente faça nesse planeta. Então o ouvidor Claudinho também está correndo junto com a tropa. Pelo amor de Deus. Se isso não é correr com a tropa, não sei o que é. Né? Debater os abusos, as irregularidades que existem, né? Que existem, defender, como existem, em todo canto existe. existem. Não pode dizer que não existe. Existem. Né? Nós tem casos isolados, né? Não existe profissão perfeita onde exatamente. Onde houver o fator humano, vai haver regra. Vai haver. E regra precisa ser clara e objetiva. Exato. Regra não pode ser subjetiva. Ninguém pode querer pegar nenhum cidadão, trabalhador, especialmente trabalhador que precisa atuar dentro da legalidade para garantir a legalidade, a ordem pública, com subjetividade. Essa pessoa não pode ser pega na subjetividade. A legislação precisa ser objetiva. Objetiva. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Nós não podemos deixar não tem, campo... Vou pensar, vamos ver como eu vou acordar amanhã. Exatamente. Exatamente. Então, eu sou a favor disso. Eu acho que as pessoas têm que ter segurança jurídica para atuar. Os policiais, todos os policiais precisam ter segurança jurídica para atuar. É um combo, né? O mundo ideal, ele seria composto dessa segurança jurídica, da observação dos direitos humanos do sentido oposto também. Sim. E da efetividade da legislação, né? Exatamente. Todo mundo fala da legislação americana. Vamos citar, como, por exemplo, a legislação americana, né? Você apontar uma arma para um policial é um ato de extrema gravidade. Tudo bem que é uma questão já social lá entre eles, né? Lá se você apontar para qualquer pessoa, já é algo muito grave. Né? Mas a legislação ela também deveria ser alvo de algum tipo de debate, né, em termos de agredir uma autoridade policial. É algo que está muito banalizado hoje. Qualquer né, ataque a um policial... Né? O conjunto desses fatores deveria conduzir a um momento melhor. Qualquer ataque a um policial é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Não há dúvida. Qualquer. Autoridade constituída, né? Exatamente. Mas voltando a falar da questão da câmera portátil, eu vejo da seguinte forma, que foi o que você falou e eu quero só implementar. Porque no começo todo mundo era contra. Mas hoje os bons policiais, quando ele liga a câmera, ele dá a legitimidade para o que ele está fazendo. Ele está se protegendo juridicamente. Sim. Porque, Claudinho, a gente vive numa sociedade doente. Como o Dr. Marco falou, as pessoas, principalmente quem tem algum parente criminoso, ou porque já cometeu um crime, ou porque tem simplesmente antipatia pela polícia, nos vê como inimigos. E a câmera, como foi falado por alguns, de fato, não protege o policial de disparos de arma de fogo. Não protege, Cláudio, não protege. Mas protege o policial que age em legitimidade. Porque, com certeza, muitos processos administrativos deixam de ser abertos quando vê a legitimidade da câmera corporal
na ação do policial, através da câmera. Então, eu também já fui uma pessoa que no início, ainda no projeto piloto, fui contra a câmera corporal. Hoje eu também não posso dizer que eu sou a favor, mas algumas coisas sim. Porque quando a câmera veio, todo mundo entendia o quê? Vai vigiar os polícia. É para vigiar as condutas do polícia. Quer dizer, eu sou concursado, eu sou vacinado, eu sou maior de idade, eu tenho uma arma, eu tenho um colete. As pessoas não confiam em mim, mas a sociedade ela evoluiu. E uma coisa que a gente fala muito, que não importa se você está com a câmera ou não. Hoje qualquer esquina tem uma câmera para te filmar. Só que a câmera do policial, ela vai filmar. Ela, além de filmar, ela vai ter o áudio do que ele está fazendo, do que ele está falando. Então eu queria deixar exposto aqui a legitimidade do trabalho que a polícia americana usa. A mesma que a nossa Axon. A mesma. A polícia de Londres usa, a polícia inglesa, né? Mas o que acontece? Falta um pouco de educação e respeito da sociedade, Claudinho. Eu acho o seguinte, eu penso o seguinte sobre a câmera. Eu acho que a política de segurança pública, o próprio nome diz que é uma política pública. Sendo uma política pública, qual o problema das pessoas saberem efetivamente o que o policial está fazendo ou está deixando de fazer? Não tem problema nenhum. Não acho que a gente tem que pegar a câmera e usar ela com essa conotação. Vamos vigiar o policial, vamos tomar conta do policial. Não acho que é isso, não. Acho que é uma política pública, precisa ser acompanhada pelo poder público, né? E pela sociedade, quando assim convier. E é importante que essa política de segurança pública tenha acompanhamento do gestor da política pública e etc. A câmera corporal, ela é fundamental para a legitimação da atividade policial. E eu acho que cada vez que, quanto mais a gente ampliar o alcance dessa política para toda a tropa, eu defendo que ela deva chegar também nas tropas operacionais da Polícia Civil, ela vai cada vez mais legitimar, o povo vai assinar mais embaixo da política. Vai dar o respaldo. Vai dar o respaldo, O policial tem que ser conhecedor das leis para atuar também. E, não é verdade? E a gente precisa cada vez mais aproximar as pessoas do policial e o policial das pessoas, no sentido de que essa sociedade possa homologar a política que está sendo entregue. Sim. Entendeu? Eu vou mais além. Eu acredito que a gente pode, e aí eu acho que isso não é um debate dos policiais, mas um debate da sociedade, que a gente pode atuar no sentido de dar mais legitimidade, inclusive para o policial da ponta, o soldado cabo-sargento, opinar mais na política de segurança pública, ser um ator privilegiado da política de segurança pública, porque é ele, o cara que lida com o cidadão todo dia na rua, o cara que lida com a cidadã todo dia na rua, que anda com essa dinâmica das ruas, etc, 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 ele tem um campo privilegiado de coleta de informações e sentimentos que podem dar uma baita colaboração para a política de segurança pública. Acho que a política de segurança pública, por ser essa política, exatamente essa polícia falou aqui no começo, eu falei assim, não sei se foi você, se foi o doutor aqui, todos os cantos do estado de São Paulo, você vai se deparar com uma viatura, com uma equipe da Polícia Militar. Sim. E você não vai se deparar em todos os cantos da polícia do estado de São Paulo com um hospital, com uma escola, com uma quadra poliesportiva e etc. Né? Então, essa talvez seja uma das políticas de maior alcance da população no estado. Né? A Polícia Militar abraça o mundo, na verdade. É isso. E aí a gente tem um ser que está todo dia lá, dialogando com as pessoas, conversando com as pessoas, se encontrando com as pessoas, ouvindo, coletando informações dessas pessoas que a gente não ouve. Exato. Que a gente não dá espaço. É um ponto que, se me permitem tentar dar uma virada aqui, justamente com relação a essa convivência e esse diálogo, né? Essa interlocução entre os fatores e os setores. Mudando meio de assunto, mas dentro de uma questão que ela seria inevitável, né? A posição, e eu confesso que eu estou hoje tendo uma visão mais aprofundada e uma visão muito bem realizada do trabalho da ouvidoria, do ouvidor, né? E esse contato, se essa espécie de realizar essa interlocução. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho duas preocupações com relação assim. Se a ouvidoria é um órgão crítico da polícia, consequentemente ela está
colocada entre a polícia e entre a sociedade ali, né, de uma maneira estratégica colocada ali. Existe preocupação, por exemplo, do órgão com relação assim, já que é para criticar a polícia, não fazer com que isso seja um fator de glamorização da criminalidade e, via de consequência também, e o assunto viria à tona, né? A droga está envolvida em todo momento. Glamorização do crime e droga são cânceres que nós enfrentamos, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer para resumir, a sociedade não, né? Mas as pessoas que têm contato com a ouvidoria, elas enxergam a ouvidoria como alguém que, por ser um órgão crítico da polícia, ela valoriza, ela glamoriza, ela normaliza a questão da droga. Houve, inclusive, um evento aí desagradável, que ele viria ao debate hoje aqui, né, que foi aquela questão da festa. Se o senhor sentia vontade para comentar a respeito, o senhor me compreende? Compreendo. Ou seja, a posição da ouvidoria com relação ou é polícia ou é crime. Pode ser, a visão, às vezes, pode ser essa, né? Não, ele critica a polícia, então ele deve gostar do que é crime. É o que as pessoas pensam, né? É um momento, talvez, para desmistificar isso. Uhum. Talvez seja uma pauta para a gente eu abri umas perguntas no Instagram. Droga e glamorização. E a pergunta que não quer calar. O que é que o senhor estava fazendo no aniversário do Mano Brown? Todo mundo está perguntando, querendo saber disso daí, ô Claudinho. Uhum. Então, é o seguinte. Primeiro que para a pessoa ocupar o cargo de ouvidor da polícia, precisa passar por um processo, né? Esse processo é conduzido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. A cada 2 anos, esse conselho abre um processo público de inscrição de pessoas que pretendem disputar o cargo de ouvidor da polícia. E as regras são ter, no mínimo, 35 anos de idade, ter nível superior, ter conduta ilibada, ser uma pessoa com trajetória em direitos humanos, precisa apresentar certidões de execuções criminais estadual e federal, precisa ter um plano de trabalho, precisa ser indicado por uma entidade com notória atuação em direitos humanos com no mínimo 5 anos de existência e assim sucessivamente. Então veja que o processo não é simples, o processo é um processo público e um processo que tem um filtro, que não é qualquer um que vai... Rigoroso. Rigoroso. Processo sério. E uma outra regra que tem, que aí é uma regra legal, que está na legislação, é que não pode ser policial. O ouvidor Nem ex-policial? Não pode ser policial. Não pode ser da ativa. Não pode ser policial. O ouvidor tem que preencher esses pré-requisitos e não pode ser um policial. Eu acho que a ideia de não ser policial é para que uma corporação, isenção, né? Não faria muito sentido. Uma corporação não se sobrepõe a outra nesse espaço. Sim, Eu acho que é isso, porque o ouvidor da polícia ele é um ombudsman da segurança pública, não é da polícia militar, nem da polícia civil, nem da científica, ele é da segurança pública. Como um todo. Então por isso que tem uma atuação mais ampla, né? E então, dadas essas regras, é notório que não há uma glamorização do crime. Não há glamorização do crime. Aliás, vocês não vão ver o ouvidor atuando, por exemplo, numa ação, numa operação da polícia. A polícia está fazendo a operação, a polícia vai fazer a operação. Não é meu papel fazer com que a polícia não atue, impedir a atuação da polícia. Não é meu papel. Se daquela atuação restar reclamações, aí eu entro em campo. Se não restar reclamações, está ok, vamos seguir a vida. Já houve ocasião que houve reclamação em relação à atuação dos policiais em determinada ocorrência e foi constatado, inclusive em entrevista com a própria pessoa que havia sido detida em razão daquela ocorrência, de que, ao contrário do que foi dito, os policiais agiram totalmente dentro da legalidade e, em razão disso, eles foram elogiados. Já houve essa ocasião. Tem um documento que prova, tenho pessoa viva para provar. Né? Então, não há uma glamorização do crime. Não vai haver. E se houver em algum momento da história, se houve em algum momento da história, distorceu o trabalho e a instituição que é a ouvidoria.
A gente tem um cuidado muito grande com isso, porque a gente sabe que a ouvidoria ela é alvo de constantes ataques, especialmente de autoridades constituídas, né? E a gente sabe que se a gente errar nessa questão, a gente pode perder um órgão que é fundamental, que é um órgão que promove equilíbrio. A mais prejudicada é toda a sociedade. A mais prejudicada é toda a sociedade. Se fosse acontecer... Inclusive os próprios policiais. Inclusive os próprios policiais. Uma pergunta que eu te faço. Por que a pessoa que está fazendo uma denúncia, por que ela não iria direto na corregedoria? Ela está fazendo outra pergunta, você nem deixou ele responder a sua segunda. Ele vai falar, mas a questão da ouvidoria, só para a gente encerrar esse assunto. A ouvidoria é o elo, mas você acha que as pessoas teve em algum momento da história o medo de ir até a corregedoria e fizeram a ouvidoria? Porque a ouvidoria ela não divide o trabalho com a corregedoria, é isso? Não divide, não. Não divide, e a razoabilidade do trabalho da ouvidoria se dá também em defesa do policial. Um soldado vai lá na corregedoria reclamar de um sargento? Ou de um tenente? Então a ouvidoria é importante também para o praça. E assim sucessivamente. Então, mas tem uma questão muito importante. Muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas carregam consigo aquele olhar mais antigo da polícia, que perseguia, que ia atrás, que ameaçava, e até que matava. Tem a história lá da favela naval, e etc, etc, etc. As pessoas guardam isso, né? Um trauma é difícil de ser corrigido na vida das pessoas, no imaginário das pessoas, na sociedade, na subjetividade e tal. Então é muito difícil. Então, a ouvidoria é para essas pessoas que efetivamente não querem ir lá dar o RG dela na corregedoria, não querem se apresentar como quem é que está fazendo a denúncia, etc, etc. A ouvidoria é importante para essas pessoas também, entendeu? E falando um pouco da história lá da festa do Mano Brown. Que tá todo mundo querendo saber. Eu, como eu disse para vocês, eu moro em favela, eu sou militante do movimento negro, sou militante do movimento hip hop. O Mano Brown é a maior expressão do hip hop brasileiro. Inclusive no movimento hip hop a gente chama ele de presidente. Para nós ele é o presidente do rap. Presidente. A gente chama ele de presidente. E eu conheço o Mano Brown há mais de 30 anos. Como eu disse para vocês, eu tinha seu amigo. 13, 14 anos quando eu conheci ele nas reuniões do movimento negro. Eu tenho 47 anos. E eu fui convidado, 54 anos do Mano Brown, fui convidado. Fui na festa mais reservada, que foi uma festa mais íntima, com algumas pessoas da família e outras pessoas mais próximas ali, que teve um bolo, teve parabéns e etc. E em seguida ia ter um samba na Fundão, que era uma festa mais aberta, que ia ver as pessoas das outras regiões e tal. Que foi aquela que você foi filmado. Veio o Ed Rock, veio... Na outra também eu fui filmado, mas esse vídeo circulou pouco, era um ambiente mais controlado, né? Tinha menos pessoas e tal. E aí veio o Ed Rock, veio o Dexter, veio um monte de pessoas de outras regiões da cidade, inclusive o Eduardo Suplicy, e várias pessoas estavam filmando ali, tinham pessoas que estavam curtindo muito a festa, era a festa do Mano Brown, tinha uma faixa enorme, 54 anos do Mano Brown e tal, uma coisa muito legal, muito gostosa, um samba muito bom, um samba redondo, um samba bom, e etc, etc. Alguém filmou, fez uma filmagem, ou várias pessoas fizeram uma filmagem, e nessa filmagem é possível captar um monte de pessoas com cigarros na mão. Eu estava ao lado do Ed Rock e da esposa dele. Tava o Ed Rock... Não, tava eu, tava aqui, a filha do Ed Rock, o Ed Rock e a esposa. Eu vi o que a mulher do Ed Rock tirou da bag dela e ofereceu pro Ed Rock. Era tabaco. Eu vi. Eu olhei. Porque eu... Durante todo o período, teve um momento que eu queria ir embora. E o Brau falou assim, não vai embora, já é meu aniversário, fica mais um pouco comigo, fica perto de mim. Aí foi quando eu resolvi ficar ali em cima, no camarotezinho ali, que não era um camarote, na verdade a rua é muito íngreme, e aí o dono da adega fez uma parte elevada para ficar ali mais próximo da adega. Então, nos dias que está mais vazio, as pessoas ficam mais ali em cima do que na rua. Então, nós ficamos ali, naquele camarotezinho, uma espécie de camarote, que não era um camarote, era uma espécie de parte mais elevada ali, feita de aço e tal. E as pessoas estavam lá curtindo, bebendo sua cerveja. Era a Heineken, inclusive, que as pessoas bebiam. Eu não bebo, e eu também não fumo cigarro, não fumo nada. Eu estava lá só curtindo samba, que eu gosto de samba. E estava feliz porque eu estava do lado do meu ídolo, da pessoa que eu respeito e admiro.
E aí começaram a circular vídeos e tal, que dão a entender, inclusive o próprio Capitão Telhada fala no vídeo, que as pessoas estavam fumando cigarros duvidosos. Cigarros duvidosos é tabaco. Tabaco. Eu posso afirmar para você que todas as pessoas estavam fumando tabaco? Não. Não posso. As pessoas que estavam no meu entorno estavam fumando tabaco. Estavam fumando tabaco. Eu tenho foto. E o senhor tem uma imagem, Azelar, o senhor é ouvidor das polícias. Sim, sim. Mesmo que as pessoas estivessem fumando maconha. Não tem como o senhor ir lá e falar, ó. Eu não tenho poder de polícia, eu sou ouvidor da polícia, eu não sou polícia. Eu não tenho poder de polícia. Eu não cometi nenhum ato desonroso e também nenhuma ilegalidade funcional. Estava na festa de um amigo que eu conheço há mais de 30 anos. Era na beira da favela, eu moro na favela. Eu sou favelado. Aquele ambiente é um ambiente que eu vivi minha vida toda. Se aquele ambiente não fosse um ambiente de onde podem sair ouvidores, eu não passava no filtro do edital do CONDEP. Se quem mora em favela não tem dignidade suficiente para ser ouvidor, eu não poderia. Quando eu fui convidado para me candidatar à lista tríplice da ouvidoria, a primeira coisa que eu perguntei, eu preciso sair da favela? Falaram, não, você não precisa sair da favela. Por quê? Porque morar na favela não é desonroso. Não é desonroso. Sim. Inclusive, a pessoa que leva, que é o deputado Capitão Telhada, que leva aquele vídeo para o plenário da Assembleia Legislativa e questiona a minha presença lá, ele não questiona a presença do deputado Eduardo Suplicy, que também estava lá. Agora, o deputado Eduardo Suplicy é deputado, branco, de família quatrocentona, e tem uma rede social tão poderosa quanto a rede social do Capitão Telhada. Você vai ver a minha rede é pequenininha, eu sou preto, sou favelado e sou o ouvidor da polícia. Então, é aí que reside o problema. É aí que reside o problema. Está tramitando na Assembleia Legislativa um requerimento para poder ir na Comissão de Segurança Pública. Eu gostaria, e eu acho que o Eduardo Suplicy também gostaria, que tramitasse um para ele também se explicar. Porque ele também esteve lá. Se eu cometi crime, ele também cometeu. Se eu cometi ilegalidade, ele também cometeu. Agora, você acha que é justo? Eu sou o ouvidor da polícia. Você é um policial. Sim. Nas suas férias, você está na praia, um cara acende um cigarro de maconha, você tem que interromper suas férias para prender o cara porque ele acendeu um cigarro de maconha? Sendo que você sabe que ao conduzi-lo à delegacia, ele vai assinar um termo circunstanciado, depois vai dar uma cesta básica que está tudo certo? No máximo. No máximo. É, que cabe a admoestação, né? A inicial. Cabe a admoestação. Possa ser que ele só tome uma chamada de atenção. Entende? Aí você interrompe as suas férias, deixa a sua família lá na praia, tira a sunga, veste uma roupa e vai conduzir a pessoa para a delegacia. Para chegar lá, o delegado fala assim, não faça mais isso. Entendeu? Nem esse poder que você tem, eu tenho. Nem esse poder, eu não sou polícia. Eu não sou polícia. Entendeu? Aí ele fala, mas tinham pessoas ali com bag traficando. Ele não mostra as pessoas que estavam com bag traficando. Sabe por que ele não mostra? Porque não tinha. Então o senhor disse que essa acusação é infundada. Infundada. Infundada, e eu movi ação contra ele. Porque a imunidade parlamentar que ele tem limite. E o limite é a não prática de crime. Eu sou um cara que eu tive, pela história que eu contei aqui para vocês da minha vida, claro. Eu morei na rua, eu engraxei sapato, fui trabalhador da rua, eu carreguei sacola em feira, eu cuidei de carro na rua e em feira. Meu primeiro lanche do McDonald's foi comido do lixo, do McDonald's do Borba Gato. Eu sempre morei em favela. Eu sou o quinto de 7 filhos de uma mãe semi-analfabeta. E eu sou o primeiro homem. Tudo antes de mim era mulher. Todas antes de mim eram mulheres. Eu sou de família liderada por mulher. Eu tive todas as oportunidades que vocês possam imaginar para não ser quem eu sou hoje. E talvez eu nem estivesse aqui se eu tivesse ido para outro lado. Me desculpe, eu preciso defender minha honra. Claro.
Sou pai de família, eu tenho 3 filhos adultos e tenho uma filha bebê. É um pai de família. Vou defender minha honra. E que fique claro aqui que o assunto foi trazido a nosso debate aqui, mas ninguém tomou uma posição aqui, né? Nós trouxemos o debate, ninguém tem nenhuma opinião. Na verdade, que o assunto, o senhor sabe melhor do que ninguém, o assunto está em pauta, está em voga aí, né? Eu respeito muito o Capitão Telhada. Porque eu fiz esse link. Eu fiz esse link com o Coronel Telhada. Tenho um profundo respeito por eles. Sim. Mas a minha honra eu preciso defender e eu tenho certeza absoluta que qualquer um no meu lugar defenderia a sua honra. Não há dúvida. E, inclusive, pode ser também um momento de falar com relação, né? Foram 2 questões colocadas, né? A glamorização do crime e a questão da droga, que eu acho importante, né? Orientação do adolescente, do jovem, né? O senhor que é uma pessoa que tem amigos tão influentes aí, né? Eu tenho essa preocupação, independente de posições, né? Pelo menos a preocupação da orientação, né? Com relação... O PROED é um programa tão importante para nós, né? O senhor tem alguma relação com o PROED? Assim, esse assunto é debatido? O senhor, nas comunidades, o senhor frequenta ali o PROED ativo? Já que a gente está falando desse assunto, né?